Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade. O poder do Espírito Santo de Deus, que é quem nos guia a toda a verdade. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós vamos abrir o Santo Livro de Deus. Em Isaías, do capítulo de número 37. Isaías 37. Nós vamos iniciar no verso 22. Eu vou ler até o final do capítulo, mas iniciando no verso 22, Isaías 37, a partir do verso de número 22. Nós estamos fazendo exposição sequenciada do livro de Isaías e estamos no capítulo 37. Isaías 37, a partir do verso 22. Ouçamos com atenção, interesse, amor, fé. Essa não é a palavra de um livro qualquer, é a palavra de Deus. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A Virgem, filha de Sião, te despreza, zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos. Chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei, bebi as águas, com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado. Agora, porém, as faço executar. Eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor, envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, a erva verde e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amanhecer. Mas eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até o meu ouvido, ou aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Este será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. E no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai, e colhei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante,
e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que quando ele adorava na casa de Nisrod, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. Que Deus queira, por sua graça, grande misericórdia, aplicar a sua palavra ao nosso coração, abrir o nosso entendimento da nossa alma, para que possamos compreender as verdades tão santas da palavra de Deus. Vamos orar ainda, curvemos nossa fronte. Ó Senhor, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor, de infinita bondade, humildemente nos colocamos na Tua presença, Senhor. Somos indignos, miseráveis pecadores. Não merecemos que Tu nos abençoes. Nós temos sido rebeldes contra o Senhor. Não temos feito a Tua vontade. Senhor, nós merecemos o Teu juízo, e não a Tua bênção, e nem a Tua salvação. Somos homens de lábios impuros, habitamos no meio de um povo de homens de impuros lábios, e nós sabemos que Tu és santo, 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 e por causa da Tua santidade não terás por inocente culpado. Sabemos que o pecado suscita a Tua ira justa, e Tu és um fogo consumidor. Senhor, por isso nos humilhamos diante de Ti e nos arrependemos dos nossos pecados. Sentimos grande tristeza no nosso coração, porque temos desconsiderado o Senhor, desprezado o Senhor. E rogamos agora que Tu nos perdoes por amor do Teu nome, Senhor. Por Tua graça, grande misericórdia, nós não merecemos, mas por causa de Cristo Jesus, Teu Filho amado, pelo sangue que Ele derramou na cruz, perdoa-nos, perdoa-nos, lava os nossos pecados, lava-nos dos nossos pecados, habilita-nos por Tua graça, Senhor. Agora estamos aqui para recebermos a Tua palavra. Tem misericórdia, Senhor, de nós, do Teu servo que fala contigo, que ainda se recupera e se encontra fraco, preciso de Ti. Tem misericórdia. Ajuda. Pelo zelo que Tu tens a Tua glória, Senhor. Faz isto por amor do Teu nome. Em misericórdia.
Abençoa cada um que o Senhor trouxe aqui nesta manhã. Que não foi por outra coisa, senão pela tua vontade. Foi o Senhor quem trouxe. E tens um propósito. Abençoa. Fala-lhes ao coração de forma poderosa, graciosa. Que haja aqui aquela manifestação de espírito e poder. Ó Senhor, oramos assim, confiadamente, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador vivo. Amém. Graças a Deus. Aqueles que estão nos visitando, que não estão acompanhando a exposição, nós estamos fazendo a exposição sequenciada deste livro de Isaías. E nós estamos no momento em que o povo de Deus, Judá, que pecou contra Deus, se desviou dos caminhos do Senhor, desprezou a Deus, se encontra agora numa grande dificuldade, porque um reino, um império poderosíssimo da Síria veio e cercou a cidade de Jerusalém. Tomou as outras que estavam por perto, chamadas fortificadas, e cercou Jerusalém. O povo está lá, cercado, morrendo à míngua, e ameaçado de morte. Não tinha nada a fazer. O império da Síria, infinitamente maior, um mar de gente, de soldados, muito bem equipados. E o povo confinado ali dentro das muralhas. Mas, questão de tempo, seria subvertida. O rei tentou todas as formas diplomáticas para sair do rei Ezequias, né? O rei piedoso, o rei de Judá. Tentou, não conseguiu nada. O Senaqueribe, o imperador, não aceitou nenhum acordo. Tudo que eles tentaram fazer, até antes procuraram ajuda do Egito, mas não deu nada. Estavam agora numa situação de vida ou morte e não tinham para onde sair. E então, o rei, os embaixadores que haviam sido enviados, rasgaram suas vestes, vestiram sacos, se humilharam, se arrependeram. O rei foi para o templo, ele abriu a carta, que Senaqueribe mandou uma carta ameaçadora. Pegou a carta, abriu, botou lá diante do Senhor, se ajoelhou para orar e mandou os seus servos irem à casa de Isaías, o profeta. E o rei mandou esse recado: ora por nós, vê se Deus ouviu porque os embaixadores de Senaqueribe falaram impropérios e blasfemas e provocaram inclusive a Deus, que o propósito deles era humilhar mesmo. E então ele mandou dizer para Isaías: ore a Deus para ver se Deus ouviu essas coisas que Senaqueribe mandou dizer, e a Rabsaque, que era o mensageiro de Senaqueribe. E nos livra e nos ajuda, porque chegou a hora, como assim? Chegou a hora de dar filhos, é como uma mulher que chegou a hora de dar filhos e não tem força alguma para dar à luz. Essa é a nossa situação. E aqueles homens chegaram lá vestidos de sacos para Isaías e falaram isso. Então, Isaías orou e mandou uma resposta para o rei. Esse é o texto que nós acabamos de ler. A resposta de Isaías para o rei que estava no templo orando.
A resposta de Isaías, a resposta de Deus para Isaías e para o rei, é uma resposta encorajadora. É uma resposta que fala do amor, do cuidado de Deus prestimoso para com a sua igreja. Por amor de Cristo, do Messias que haveria de vir. A igreja se encontrava numa péssima situação espiritual. Não merecia ser socorrida. Mas, por amor de Cristo, Deus iria socorrê-la. Então, esse é o tema. O amor que Deus tem por sua igreja por causa de Cristo. E eu quero dizer aqui, não estou falando de igreja instituição. Eu estou falando de igreja pessoas. Grandes e pequenos, crianças e velhos, que pela graça de Deus foram alcançados pelo Evangelho e fazem parte da igreja. Você e eu. Deus ama você por causa de Cristo. Cuida de você e socorre você por causa de Cristo. Então, aqueles que estão sem Cristo ou que estão fora da igreja estão realmente em grande perigo. Sem esperança do cuidado amoroso e do socorro de Deus. Este é o tema. Vamos então ver aqui, dividimos pelo menos em três, para compreendermos melhor o que diz. A primeira coisa é que nós vemos na palavra, na resposta que Deus dá a Ezequias, que quem mexe com a igreja, mexe com Deus. Quem mexe com a igreja, mexe com Deus. Por quê? Porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja é um povo de propriedade exclusiva de Deus, que foi comprada com o sangue do seu Filho. A igreja é a esposa de Cristo, portanto, a esposa do Filho bendito de Deus. Isaías 41:14 diz: não temas tu, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, eu, o teu Redentor e o Santo de Israel. Essa é uma expressão carinhosa, amorosa, de grande intimidade, de amor. É assim que Deus vê o seu povo e vê a igreja. Alguns textos podem nos ajudar para ver o quanto Deus tem estima pelo seu povo. O Salmo de número 48, por exemplo, no verso 8, Salmo 48, verso 8, diz assim: como temos ouvido dizer, assim ouvimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Ele está falando de Jerusalém, que é símbolo da igreja. Deus a estabelece para sempre. É a chamada cidade do Senhor. Então é a igreja, é do Senhor. Ele tem cuidado. Salmo 68, 69. Desculpe, 68.
versos 9 e 10. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei, que é a igreja. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O salmo todo fala da disposição, de cuidado, de proteção de Deus em favor da sua igreja. Capítulo 69 também. Depois pode você ler com mais cuidado. Em Isaías, ainda no capítulo de número 14, versículo 32, são alguns textos que falam deste cuidado amoroso de Deus. Que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? Que o Senhor fundou a Sião, e nela encontram refúgio os filhos do seu povo. Ainda Salmos 132, 13 e 14 diz: porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois eu assim o quis, eu desejei. Meus irmãos, a igreja nasceu no coração de Deus por causa do seu amor para com o seu filho. Era o propósito de Deus alegrar seu filho, glorificá-lo, exaltá-lo, dando uma noiva, que é a igreja. Por isso, Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo, o universo, os homens, por causa da igreja e por causa do seu filho. Ele elegeu, escolheu, antes da fundação do mundo, todos aqueles que haveriam de ser alcançados por sua graça para pertencer à igreja, pelo sangue do seu filho. Sangue que foi conhecido antes da fundação do mundo, exatamente para mostrar o propósito eterno de Deus para com a igreja. As pessoas não entendem, não compreendem esse mistério espiritual, que tudo existe no mundo por causa da igreja. As pessoas desprezam a igreja. Elas pensam na constituição de países, então o mundo pensa que tudo gira em torno daquele país preeminente, Estados Unidos, ou a Rússia, ou a China, ou então de partidos políticos, líderes. Nada. Tudo existe por causa da igreja. Eles desprezam a igreja, eles nem mencionam o nome da igreja e nem o nome de Deus. Contudo, a verdade é que tudo existe por causa da igreja. O mundo está girando e tem um fim, um propósito em toda a história, que é a glória do Senhor Jesus Cristo e a sua união com sua igreja. Então, as pessoas estão ignorantes espiritualmente, porque desprezam a igreja e não sabem que ela é o objeto do amor e do propósito de Deus, e todas as coisas foram criadas visando a glória de Cristo. E a igreja existe por causa de Cristo, e assim ela é um objeto do amor de Deus. Então, quando o Senaqueribe vem e ameaça, quem é esse Deus
que é Jerusalém? Não vê o que já nós fizemos? Destruímos aquela cidade, aquela outra. E cadê os deuses delas? Não puderam fazer nada. Então, não se enganem vocês, e nem Ezequias engane vocês, porque essa cidade não vai subsistir, nós vamos destruir. E eles não sabiam, não podiam imaginar que aquela cidade guardava a igreja do Senhor, que existia e estava ali ainda existindo por causa de Cristo, do Messias que haveria de vir. E eu queria aplicar isto já, desde agora. Preste bem atenção, você que está aqui. E que existe, Deus lhe deu a vida, você está vivendo, está aqui, tem uma história. Vou lhe dizer uma coisa. Ou você está na igreja e a sua história então terá significação, razão de ser. Você descobrirá que de fato Deus lhe criou para a sua glória, por causa de Cristo, para viver em Cristo, ser salvo em Cristo, adorar a Cristo e se casar com Ele. Como igreja, todos vamos participar das bodas do Cordeiro naquele dia e viver eternamente com Ele. Ou você está fora do propósito de Deus, sua vida está sendo gasta para nada, você está desprotegido, você não é objeto do cuidado, do amor de Deus. Você está fora de propósito, o tempo está passando, sua vida não serve para nada, e ainda vai ser condenada por causa dos seus pecados, por ter desprezado a Deus e o Evangelho. Pense o privilégio que você está perdendo de pertencer à igreja de Cristo, de ser menina dos seus olhos, o objeto do seu amor, da sua atenção, do seu cuidado, de pertencer ao propósito de Deus, que vai se confirmar, se concluir, se realizar com certeza. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Esse dia está marcado quando Cristo virá para buscar a sua igreja, para salvá-la e para condenar os ímpios que desprezaram o Evangelho. Eles serão banidos da face do Senhor, da glória, do seu poder. Mas a igreja será arrebatada, salva, e vai participar das bodas do Cordeiro, e para sempre, em glória, em harmonia, em gozo, eterna salvação, para sempre, com o Senhor. É tão triste pensar que naquele dia haverá separação entre marido, mulher, filho, filhas, que alguns vão subir e estarão com o Senhor e outros serão separados e condenados. Mas esta é a realidade. Se agora, nesse momento de graça, de oportunidade, não houver arrependimento, reconciliação, e Deus não operar por sua graça no seu coração, lhe trazendo para a sua igreja. Não perca a bênção, a oportunidade de vir para a proteção de Deus. Nós estamos vivendo um mundo cada vez mais difícil, cada vez mais perigoso, cada vez mais violento. Estamos chegando ao fim. Eu sei que pessoas estão pensando: eu vou fugir do Brasil, eu vou para os Estados Unidos, eu vou sair, vou para a Europa, vou para algum outro lugar, porque
está tão instável, não sabemos o que vai acontecer. Tem gente pensando o que fazer na sua proteção. Eu quero lhe dizer em nome do Senhor, venha para a igreja. Esse é o melhor lugar. É o lugar mais seguro. Porque quem mexe com a igreja, mexe com Deus. Mexe com a menina dos seus olhos. O melhor lugar é a igreja. A segunda coisa que vemos aqui na resposta, porque você percebe bem, essas palavras do Senhor falou a respeito. A virgem, filha de Sião, que é a igreja, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A igreja, tão frágilzinha, povozinho, diminuto, ridicularizado, desprezado. No entanto, despreza o inimigo, despreza Satanás, despreza o ímpio, despreza os ameaçadores, imperadores. Porque o Senhor é quem está com ela. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei debaixo os altos cedros, ciprestes escolhidos, chegarei ao seu mais alto cimo, o seu denso e fértil pomar, cavei, bebi águas, com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Isso aqui, Deus está dizendo para Senaqueribe: você disse isso, você disse que fizeste todas estas coisas pelo teu poder. E afrontaste a mim e blasfemaste do meu nome. A segunda coisa que temos aqui é que Deus é insultado quando o inimigo com soberba se volta contra a igreja, sem saber que sua ascensão foi obra de Deus. Preste atenção nisso. Nós nos impressionamos muito com a ascensão dos ímpios. Por que que os ímpios prosperam? Por que que esses imperadores, estes homens insolentes se levantam, eles não creem em Deus, eles não querem saber de Deus, e eles prosperam? E começam a fazer muitas coisas, dominam nações, reinos, matam pessoas, tiram a vida de quem quer. E nós assistimos a essas coisas e ficamos assim impressionados com o poderio destes homens. Você olha, por exemplo, para a Coreia do Norte. Insolente, aquele homem soberbo. Ele tem um rei na barriga, ele acha que ele ameaça todo mundo e acabou, e continua. E prospera na sua maldade. A China, mesma coisa. Eles não querem saber de Deus, eles são ateus, eles não têm Deus. E prosperam. E ameaçam. Esse Estado Islâmico está aí matando, cortando cabeça e progredindo. E tomando cidades e prosperando. Então nós ficamos assim: meu Deus, como pode isso? Onde está Deus? Mas, meus irmãos, o que a palavra de Deus ensina, e toda a Bíblia ensina,
é que Deus é soberano e que Ele governa a história e é Ele quem conduz estes reinos. Se nós tivermos a sabedoria de Deus, vamos estudar a história e vamos ver que estes ímpios, estes reinos ímpios sem Deus prosperaram, mas sumiram. Tiveram o seu tempo e o seu propósito. Isto é, Deus os levantou e os usou até na sua maldade, porque estavam dentro de um propósito de Deus, soberano. Aí você pergunta, mas Deus usa homens ímpios, maus, para fazerem o mal? Sim. Deus diz assim, eu crio o mal, eu faço o bem. Claro que Deus não é responsável pelo mal que eles fazem. Mas Deus se utiliza do mal que eles fazem para alcançar seu propósito. Eles todos serão responsabilizados pelo mal que fazem. Deus os julgará, mas Deus usa a maldade deles para realizar seu propósito. E usa a maldade dos homens também. Não se engane. Deus usa até a maldade que os homens fazem contra nós para dois propósitos: a sua glória e o nosso bem, porque Ele transforma a maldade que os homens fazem contra nós em bem. Todas as coisas cooperem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, não fique perturbado com o mal prosperando. Isso é propósito de Deus. Deus tem algum plano. Deus está atrás disso. Ele está cumprindo o seu plano, o seu propósito, usando estes homens maus. É o caso aqui. Então, Deus diz para Senaqueribe: você está dizendo arrogantemente e afrontando a mim, fiz isto, fiz aquilo, subi ao Líbano, destruí tudo, acabei com as cidades e invadi, cavei, bebi águas. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Você está dizendo, você não entende, Senaqueribe, que fui eu quem lhe chamei, fui eu quem que fiz você prosperar, fui eu que lhe fiz imperador e rei, fui eu quem fiz todas estas coisas. Eu dispus estas coisas desde os dias remotos, o tinha planejado desde a eternidade. Isto é parte dos meus decretos, do meu plano eterno. Eu tenho um plano. Essas coisas todas acontecem porque eu amo a minha igreja. Eu quero a glória do meu filho. Eu tenho uma história que já está decretada e que está se cumprindo e vai se cumprir. Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzistes a montões de ruínas as cidades fortificadas. Eu quis. Deus está falando. Meus irmãos, não há doutrina mais consoladora, confortadora, e que enche o nosso coração de segurança, de gozo e de paz, do que a doutrina da soberania de Deus. De que tudo está nas suas mãos, no seu absoluto controle, é parte da sua história e tem um fim sempre glorioso. O mundo não está acéfalo, à deriva, nas mãos do diabo ou dos homens maus. O mundo está nas mãos de Deus. É Ele quem governa
Você vê toda essa situação que está acontecendo no Brasil? E você fica inseguro e pensa, o que vai acontecer? Que ruína, que desgraça, como é que tudo chegou a esse fim? Como isso foi acontecer? Deus está fazendo isso. Não se aveste. Deus está no controle. Deus colocou Dilma, Deus colocou PT, Deus está fazendo tudo isso. Deus está julgando o PT, Deus está fazendo isso. Deus tem seus propósitos. Por causa da sua igreja, por causa de Jerusalém, por causa do seu povinho aqui, por causa de Cristo, seu Filho. Então você pode sossegar. Deus está dizendo, fui eu. Você está arrogante aí, mas fui eu que fiz todas essas coisas. Meus irmãos, basta a gente olhar para a história. O Império Romano. Deus deu a este império toda a força, todo o poder, riqueza e o mundo nas mãos deles. Matava quem queria, dominava povos, fazia o que queria. Pense em Nero, um louco, fazia o que queria, tinha todo o poder nas mãos. Ele perseguiu a igreja, os cristãos. Ele mentiu, ele tocou fogo em Roma, ele disse que foram os cristãos. E matou, pendurou os cristãos em cruzes. E até o fogo, de modo que iluminou os jardins com a luz daqueles cristãos incendiados, como tochas humanas. Ele fez miséria, perseguiu a igreja de forma terrível, colocando lá no Coliseu para enfrentar as feras e serem mortos, esmigalhados pelas feras, aqueles cristãos. Deus fez isso. O sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Nós temos esse testemunho. A gente fica olhando, coitado dos mártires, coitado de nós, os mártires tão honrosos e galardoados na presença de Deus. Mas eu pergunto, com toda a fúria, com todo o poder, para acabar, destruir, que Nero tinha nas mãos, onde está Nero? E onde está a igreja do Senhor? Examine a história. Nero? Você certamente vai ouvir o nome de Nero. Sabe como? Nero. Vem, Nero. Nome de cachorro. Mas onde está a igreja? A igreja do Senhor está aí, guardada, abençoada, seguindo o seu caminho, o seu projeto, a sua luta. Até hoje, o Império Romano sumiu, desapareceu, como da Síria e de tantos outros que ameaçaram a igreja. Mas ela continua, ela está aí, em todas as lutas e dificuldades, sempre sendo perseguida, em todas as partes do mundo, mas o Senhor está com ela por causa do seu Filho, por causa do seu plano glorioso, porque Ele ama a sua igreja. Esses imperadores não entendem que eles estão sendo usados por Deus no seu grande plano.
Não são mais nada do que isso. E quando terminam de ser usados, são descartados. Como foi o caso de Senaqueribe, e de tantos outros imperadores, e de tantos outros que ainda perseguem a igreja. Terão a sua paga. Todos os progressos dos ímpios vêm do Senhor. Mas há um limite ao qual eles não ultrapassarão. Deus julgará a arrogância dos ímpios e desses imperadores, e de todos os homens, e de qualquer um que se levante contra a igreja de Deus. E a terceira e última coisa, Deus tomará as dores da igreja e de fato destruirá os inimigos. Foi isso aqui que nós vemos, não é? Veja, o verso 35 é o verso principal. Porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Quem é esse servo Davi? Por amor do meu servo Davi. Bem, é claro que Deus prometeu a Davi mesmo, que por causa da sua fidelidade, Deus fez uma aliança com ele, que jamais iria faltar descendente dele para se assentar no trono. Mas isto era uma promessa que dizia respeito a Cristo, que é o filho de Davi, que viria e se assentaria no trono, como aconteceu. Cristo veio na plenitude dos tempos, filho de Davi, viveu de modo absolutamente puro, santo, cheio de poder e graça, porque era verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Era o Messias prometido, o filho de Davi, que com todo o poder dado a Deus, ele veio para socorrer, para assistir e para salvar a sua igreja. É tão linda a história do Senhor Jesus e todas as suas obras de poder e de graça e de misericórdia em favor das pessoas e em favor da igreja. É tão precioso, por exemplo, aquele cego, Bartimeu, cego, pobre, mendigo, numa situação deplorável, mas de alguma forma Deus comunicou ao seu coração que chegou a hora, tinha chegado o momento em que o filho de Davi se manifestou, e que era ele que estava andando pelas ruas da Palestina e fazendo milagres. Tão consciente disso ele ficou, que quando ele ouviu o tropel da multidão, ele cego, disse: o que é isso? O que é isso? É o grande profeta que está vindo, Jesus de Nazaré. Ele não teve dúvida, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo cala a boca. O que é? Você fica gritando? Pobre, miserável, cego, sai para lá, pare, cale. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu, parou, se manda chamar. E disse: cale, pronto, pare, cale. O mestre lhe chama. Diz o texto que ele largou a capa e foi para onde o Senhor estava. O filho de Davi disse: que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. E o Senhor então
opera de forma gloriosa, com seu poder de filho de Davi. De filho de Davi, o prometido, o santo, o escolhido, o Messias, o Salvador do mundo. Deus homem, com poder, cura. E Bartimeu veio. Aí está, isto é simbólico. A igreja, na sua pobreza, no seu pecado, na sua ruína, na sua cegueira, tem um encontro de vida, de glória, de salvação com o filho de Davi. A igreja, naquele momento, como aquele cego, estava assim, nessa condição, o Império Romano dominando, eram escravos, oprimidos, opressos, eles estavam dominados, maltratados, desprezados. Os romanos, os imperadores, eram reis, e o rei da barriga, eram Deus para eles mesmos. E nem sabiam que, na verdade, estavam servindo a um propósito, porque eles teriam que matar o filho de Davi, no glorioso propósito de Deus. É por isso que os apóstolos dizem que ele teria que morrer segundo os propósitos de Deus, a predeterminação de Deus. Mas vós o mataste. Falando para os judeus e para os romanos. Mas era a propósito de Deus. Assim, meus irmãos, Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue segundo o propósito eterno de Deus. Pilatos, os judeus ímpios, toda a turba que xingava e desprezava, não entendiam que tudo isso era um plano de Deus, não podiam compreender, não é? E achavam que estavam de fato acabando com um usurpador, mentiroso, falso, embusteiro, como eles mesmos disseram. E mataram o autor da vida. No entanto, era propósito de Deus. E a arrogância deles ainda os levou a selar a pedra do sepulcro e botaram uma escolta armada, na pretensão de impedir a glória de Deus na realização dos seus propósitos santos e eternos com relação à igreja e ao seu filho. Cheio de soberba, com suas lanças, seus escudos, espadas, pensando que eles iriam, se fosse enfrentar alguém, a tentativa daqueles discípulos pobres, até desarmados, de querer roubar o corpo. Jamais podiam imaginar que iriam enfrentar a glória e o poder daquele que criou os céus e a terra. E foi de repente que a terra tremeu, a pedra rolou e ele saiu redivivo. E eles, espavoridos, lívidos, saíram correndo. Fugiram. Porque que é o poder humano, o poder do império? O que são esses soldados de carne contra a glória e o poder daquele que criou os céus e a terra? Oh, meus irmãos, Deus realiza os seus eternos propósitos em favor de sua igreja. Preste bem atenção, coloque isso no seu coração e na sua mente. O mundo está passando, as coisas estão acontecendo. Não se engane, tudo é em favor da igreja, por causa de Cristo,
por causa de Davi, o filho de Davi, Cristo. Segundo Reis 19:34 diz: porque eu ampararei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Segundo Reis 19:34. E ainda, segundo Reis 26. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, falando a Ezequias. Das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E a Bíblia diz o que aconteceu. 185 mil. Bom, havia muito mais. Mas 185 mil, da noite para o outro dia, expiraram, simplesmente. Nós não sabemos exatamente como foi. Alguns acham que foi um trovão, um anjo realizou um trovão e eles foram mortos pelo trovão ou por qualquer coisa. Mas o certo é que a Bíblia diz que os outros acordaram no outro dia e viram que os seus companheiros eram cadáveres. E saíram correndo e foram embora. Então, isso indica que simplesmente expiraram. Deus tirou o fôlego de vida de 185 mil. Não acordaram. Morreram. Deus tem nas mãos o fôlego da vida das pessoas. E matou simplesmente, uma coisa simples, fácil. O anjo tirou a vida de 185 mil. Meu Deus do céu, que arrogância sua de querer enfrentar Deus. Quem é você? A próxima batida do seu coração é Deus quem determina. Seu pulmão se encheu, esvaziou, é Deus quem faz isto. Porque no momento em que Ele diz basta, não bate, simplesmente não bate. Não bate mais. E nem você respira mais. Está nas mãos dEle. Será que você não pensa nisso? E não teme? Vem para a igreja. Interessante, né? A cena mudou tão de repente. Porque até pouco tempo a vida estava do lado de fora e a morte do lado de dentro da cidade. Não é? Tem, sabe, muitos lá, eu queria ser um daqueles soldados lá, de Senaqueribe. Pelo menos estão vivos lá, e eu aqui ameaçado de morte. Quem sabe? Alguém até pensou isso. Mas de repente mudou. Morreu quase todo mundo. O resto fugiu. O próprio rei foi embora, voltou lá para sua terra, que Deus pegou com um anzol assim no nariz dele e levou ele de volta para a Síria, e adorando lá no Deus dele lá. Vieram os filhos dele e o mataram. Depois fugiram. Que desgraça, que ruína. Então de repente mudou. Os de dentro têm vida. Os pobres, encarcerados, presos. E os de fora é que morreram. E a mesma coisa. Você olha, vê, parece que é lá fora que tem vida. E não vê vida dentro da igreja. Só que é isso, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não sei o quê, não quero ser crente não. E não sabe que a vida está aqui e a morte está lá fora. O salário do pecado é a morte. E Jesus diz: não quereis vir após mim para terdes vida? Venha a Cristo. Venha para a igreja. Deus ama a sua igreja.
Deus vela por ela. O texto fala, inclusive, de um cuidado muito amoroso e especial de Deus no final. Sabe qual foi? É uma coisa simples. Foram embora. Estamos livres, pessoal da cidade. Deus nos livrou. Sumiu, o exército sumiu. Mas aí alguém pergunta, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos comer o quê? Esses anos todos não plantamos. Eles comeram o que a gente tinha lá fora nos campos. Não tem nada para comer. A gente já estava aqui sem comida, escasso, porque estávamos presos. E agora? Não adianta sair e plantar, porque a menor colheita é 3 meses, pelo menos. E agora? Então o texto diz aqui. Verso 30. Isso te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer. E no segundo ano, o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas, comei os seus frutos. Bom, primeiro ano, vocês vão comer o que não plantou. Vão sair, vão procurar e vão achar comida que eu vou fazer aparecer. No segundo ano, a mesma coisa. No terceiro, aí já vocês vão colher o que plantaram. Mas não vai faltar comida. De forma sobrenatural, eu vou sustentar. Porque é a minha igreja. É assim que Deus faz. Deus estabelece por sua graça esse cuidado amoroso para com a igreja, de suprimento, de crescimento, de forma sobrenatural. Porque Ele cuida, Ele ama. Não vai faltar nada. Se você está passando alguma dificuldade, confie em Deus. Diz, Senhor, por amor de Davi, teu servo, por amor de Cristo, eu sou da tua igreja. Tem misericórdia. Livra-me e sustenta-me por tua graça, pelo teu amor. Deus fará isso, Ele tem feito e vai continuar a fazer. Que Deus, por sua graça, queira abençoar grandemente a vida de cada um que está aqui. Dos crentes que já amam o Senhor e que foram chamados e estão aqui, talvez sofrendo ameaças por parte dos Senaqueribes da vida. Confie, fique firme. Deus tem um plano glorioso e maravilhoso para a sua igreja. E você que não é ainda da igreja, eu quero fazer um convite de amor. Em nome do Senhor, não é meu convite, o convite é de Cristo mesmo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde. Vinde comprar e comer vinho, leite sem preço. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o injusto os seus pensamentos, e convirta-se ao Senhor, que terá compaixão e muito perdoará. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar.